Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou de divulgar seus números referentes ao segundo trimestre do ano de 2024. Estamos falando aqui da Kepler Weber SA. A Kepler Weber SA, que inclusive você viaja aí pelo interior do Brasil, passa nas áreas produtivas, vê aqueles silos gigantes lá e vai ver uma marquinha lá em cima, Kepler Weber. E a história da Kepler Weber a gente vai poder acompanhar, inclusive aqui no final do vídeo, eu vou deixar um link de um vídeo anterior contando toda a história para você ver desde o começo da empresa, quando ela surge, até o momento atual. Nós vamos deixar disponível essa história para você num outro vídeo. Mas antes disso, quero agradecer quem sugeriu a Kepler Weber, ao meu amigo professor Belinazzo, grande professor Belinazzo, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, espero corresponder às suas expectativas. Caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Decliff, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Kepler Weber, inclusive, é uma empresa que passou por dificuldades durante sua trajetória, com troca de comando e tudo mais, e no fim agora a empresa vem aí se destacando bastante dentro do cenário, inclusive até em função da força do setor agrícola aqui no Brasil. E tudo isso a gente vai ver através dos números apresentados nas demonstrações contábeis. E também, caso você queira aprender a interpretar e analisar balanços de uma forma muito rápida, simples e descomplicada, no dia 26, marque na sua agenda, dia 26 de agosto, das 19 às 22 horas, numa segunda-feira, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos online, ao vivo, aqui numa sala de aula virtual feito pelo Google Meet, onde vamos mostrar para vocês, desde o momento da captura das informações, o planilhamento, a interpretação, os indicadores, enfim, ler o que os números querem nos contar, entender o que os números querem nos contar, até para quê? Para escolher as melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. E naturalmente vamos abordar também os principais indicadores fundamentalistas para identificar quando que uma empresa é cara, quando que ela uma empresa é barata, e tudo isso se pode aprender de uma forma muito rápida, simples e descomplicada. Então, não perca essa oportunidade com um custo de apenas R$50. Apenas R$50, com apostila, planilhas e naturalmente estaremos aqui esclarecendo todas as dúvidas que porventura você possa ter. Para participar é muito simples, manda uma mensagem nesse WhatsApp que eu lhe encaminho uma ficha de inscrição e já deixo sua vaguinha reservada, já que as vagas são limitadas. Então não perca essa oportunidade. Voltando a falar da Kepler Weber, para entender o que está acontecendo com a empresa, trazemos aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do primeiro semestre de 2024, segundo trimestre de 2024. E através dos números vamos entender o que é a Kepler Weber. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Kepler Weber SA, trazendo para vocês o balanço agora do dia 30 de junho de 2024. Num processo de análise de balanço, ele é um processo de comparação para justamente verificar o desempenho da empresa em relação a períodos anteriores. Quando nós ampliamos essa base de comparação até o ano de 2020, nós conseguimos ter uma ideia melhor do desempenho da empresa ao longo desse período. Então vamos começar lá pelo ano de 2020, conhecendo o que era a Kepler Weber naquele ano. Era uma empresa de 948 milhões de reais, todos os bens e direitos, tudo aquilo que fazia parte do patrimônio da empresa, totalizando 948 milhões de reais. O que movimenta a empresa, claro que a empresa precisa ter aqui o seu capital fixo, o seu imobilizado, a fábricas, equipamentos, máquinas, enfim, suas instalações, mas o que movimenta a empresa é essa parte de ativo circulante. Por isso que nós sempre damos ênfase aqui no ativo circulante, porque são os recursos que a empresa tem para poder se movimentar. Quanto mais recursos tiver no capital de giro de ativo circulante, mais a empresa consegue produzir receitas e gerar resultados, razão pela qual é aqui que nós damos um destaque maior. E esse ativo circulante lá em 2020 totalizava 550 milhões de reais, o equivalente a 58% de tudo aquilo que tinha no seu patrimônio. Nesse ano, a Kepler possuía em caixa 281 milhões de reais. Sendo que também tinha no ativo circulante 85 milhões em contas a receber, 147 milhões de estoques e 35 milhões 995 mil de outros créditos,
outros valores a receber de curto prazo que não sejam de clientes, e mais principalmente dentro desse item, temos os tributos a recuperar. Já em 2021, a Kepler pula para 1 bilhão e 18 milhões de reais. E aí nós temos aqui o capital de giro aumentando para 622 milhões, 61,1% de representatividade, diminui o volume de dinheiro em caixa para 131 milhões, porém, em contrapartida, temos um aumento no contas receber que vai para 111 milhões e os estoques com 322 milhões. Já em 2022, a Kepler vai para 1 bilhão 273 milhões de reais e o capital de giro agora de 912 milhões de reais, 71,1%. Então vejam como vem aumentando o capital de giro da empresa ao longo desse período. E o volume de dinheiro em caixa agora chega a 337 milhões de reais, 189 milhões em contas receber e os estoques praticamente estáveis aqui com 311 milhões de reais. Já em 2023, a empresa pula para 1 bilhão 471 milhões e o capital de giro sobe mais um pouquinho, 981 milhões, porém o peso dele é um pouquinho menor agora, 66,7%. No caixa, agora em dezembro de 2023, a Kepler tinha de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 355 milhões de reais, 308 milhões em contas receber e 254 milhões em estoques. Chegando em junho, 6 meses depois, já ultrapassa 1 bilhão e meio, 1 bilhão 518 milhões. E o capital de giro passa do 1 bilhão, agora 1 bilhão e 44 milhões de reais. 513 milhões é quanto a empresa tinha de dinheiro em caixa, banco, aplicação. Então podemos dizer que 33,8% da Kepler era dinheiro nesse junho de 2024. 183 milhões em contas a receber e 268 milhões nos estoques. Então vejo que a empresa vem crescendo, o capital de giro vem aumentando, mas também a empresa vem fazendo investimentos no seu imobilizado, ampliando a sua capacidade de produção. Tanto é que o imobilizado sai de 175 para 203, 228, 259, 281 milhões de reais. Todo esse volume de crescimento aqui, naturalmente, que tem que ter uma origem de recursos. E os recursos usados para impulsionar o crescimento da empresa, eles vêm de dois caminhos. Capital próprio, que lá em 2020 era de 517 milhões, 54,6%, e capital de terceiros, que é o endividamento, tudo aquilo que não é dela, portanto ela vai ter que pagar 431 milhões de reais. Uma dívida que representa 45,4% do seu patrimônio. Quando a empresa cresce de 948 para 1 bilhão e 18, ela usa aqui, ó, capital de terceiros que chega agora a 556 milhões de reais, 54,7% do peso da dívida. Em 2022, a dívida atinge agora 676 milhões de reais, porém o peso dela é um pouquinho menor, 53,1%. A dívida sobe em 2023 nominalmente para 745 milhões de reais, porém o peso dela 50,6%. E agora, em junho, a dívida totaliza 779 milhões de reais, com peso de 51,4%. Portanto, de tudo aquilo que a Kepler tem, ela deve 51,4%, deve metade mais um pouquinho de tudo aquilo que ela tem no seu patrimônio. Esse crescimento todo, a utilização de capital de terceiros, é para impulsionar esses números que apresento aqui, ó, na demonstração de resultados do exercício, onde o faturamento da Kepler, lá em 2020, era de 671 milhões de reais, e nesse ano, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro e impostos, ela apresentou um lucro líquido de 67 milhões de reais. Em 2021, o faturamento praticamente dobrou, foi para 1 bilhão 226 milhões, e o lucro, 154 milhões de reais. Em 2022, o faturamento vai para 1 bilhão 815 e o lucro 382 milhões. Em 2023, o faturamento cai para 1 bilhão 512 e o lucro também acabou reduzindo, fechando em 245 milhões de reais. E agora em março de 2020, aliás, em junho de 2024, aqui está 31 de março, mas é 30 de junho de 2024, o faturamento da empresa nesse semestre de 708 milhões e o lucro aqui na faixa de 89 milhões de reais, projetando o faturamento aqui na faixa de 1 bilhão 420 e um lucro aqui na faixa de 180 milhões de reais. Então reparem que nesse númerozinho do lado aqui a margem sai com 10,1, sobe para 12,6, sobe para 21,1, cai o ano passado para 16,2 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 12,6%. A margem muito boa. De tudo aquilo que ela vende, ela ganha 12,6%.
Porém, quando nós comparamos com períodos anteriores, as margens eram maiores. Porém, temos também entender como que funciona, né, todo esse setor aqui, que depende justamente do setor agro. O setor agro está indo muito bem e, naturalmente, que em 2023 o agro acabou caindo em relação ao que ele era em 2021, 2022. Mas eu quero aproveitar e trazer para vocês também essa comparação aqui. Vamos pular para esse outro quadro aqui, mostrando aqui como que está sendo esse ano em relação ao ano passado, que quando nós olhamos que o faturamento vem caindo em relação ao ano passado, porém, quando olhamos aqui semestre por semestre, vejam que em 2023, no primeiro trimestre, ela faturou 323, esse ano 380. No segundo trimestre, ela faturou 281, esse ano 327. No primeiro semestre, fechando, 604 milhões, 708 milhões. Então, comparado com o ano passado, o primeiro semestre da Kepler veio muito melhor do que era no ano passado. Mas o importante, geralmente, que temos que destacar é esse número aqui, ó, 51 milhões de lucro, que foi o lucro lá em 2023, e 52 em 2024. 33 em 2023, 37 em 2024. E o lucro no primeiro semestre foi de 84 milhões do ano passado e 89 milhões desse ano. Então, mostrando o quê? Que o lucro da empresa está melhor também do que era no ano passado. Porém, a margem, 14, a margem caiu para 12,6%. Aproveitando, trago para vocês aqui também nesse quadro os principais indicadores aqui econômicos e financeiros da empresa, começando ali pela liquidez geral. Capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Quanto que a empresa tem para fazer frente ao seu endividamento? Ele sai com índice de 1,64 no primeiro gráfico ali, cai para 1,40, sobe para 1,49, recua um pouquinho para 1,46 e agora fecha com 1,43. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,43. Paga, sobra tranquila a situação financeira quando olhamos o longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, que é o gráfico ao lado, a liquidez corrente, ele sai com 1,39, recua para 1,26 e sobe para 1,59, sobe para 1,62 e sobe para R$ 2,15. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 2,15. Uma empresa extremamente folgada financeiramente. Já o endividamento nesse quadro aqui, vemos ali o comportamento e o tamanho da dívida da Kepler, que sai com 45,4, sobe para 54,7, recua para 53,1, recua para 50,6 e agora esse semestre fecha com 51,4%. Já nesse quadro aqui, os principais indicadores de rentabilidade, começando pela margem líquida, que é o que vimos há pouco, ali na DRE, que é quanto sobra de tudo aquilo que ela gera de receitas. Pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa lá em 2020, 10,1%. Margem essa que sobe para 12,6%, vai para 21,1% em 2022 e aí cai para 16,2% em 2023 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 12,6%. Já o gráfico do meio é o que mede o retorno que a empresa tem em relação aos investimentos feitos no seu patrimônio. Sai com 7,1%, vai para 15,2%, vai para 30% e em 2023 fecha com 16,7%. A rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico, aqui estamos falando dos acionistas. Quem tinha as ações da Kepler lá em 2020 teve um ganho de 13,1%. Em 2021, 33,5%. Em 2022, os acionistas tiveram um ganho de 64%. E em 2023, os acionistas fecharam com ganho de 33,8%. Portanto, ao ter as ações da empresa através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho de 33,8%. Nesse quadro aqui também temos os principais indicadores relacionados às ações da empresa. Começando ali pelo valor patrimonial. Uma ação da Kepler vale R$ 4,11 com base no seu patrimônio. Porém, para você comprar no dia da gravação desse vídeo, a cotação da Kepler era de R$ 10,57. Portanto, o valor de venda da ação é bem maior do que aquilo que ela vale efetivamente em termos de patrimônio. Então, ela tem um ágio medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 2,57. Portanto, há um ágio de 157% na venda das ações da Kepler.
Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,44, o que dá uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 13,62%. Dividendos por ação, 67 centavos, é o que está sendo distribuído nesse ano de 2024. Só destacando também que essa ação ela teve dois desdobramentos recentes, um em 2022, quando uma ação passou a ser equivalente a 3, e em abril de 2023, aí teve mais um desdobramento, onde uma ação passou a valer duas ações, equivalente a duas ações. Temos aqui também o yield da empresa 9,63%, que é o retorno de caixa que o acionista tem através dos dividendos. A relação preço/lucro 7,34, quer dizer, 7 anos e meio aproximadamente para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E aproveitamos também e trazemos para vocês aqui esse gráfico mostrando aqui o comportamento do valor das ações nos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações da Kepler eram vendidas a R$ 3,51. E vejam que o gráfico ali ele vem numa crescente. Em 2020, ele já passa a trabalhar ali na faixa de R$ 4,80, entra em 2021 já na faixa de R$ 6,00. Em 2021 ele dá um salto ali, vai para 9, cai ali no finalzinho do ano e já se recupera em 2022. Tanto é que em 2022 ele atinge seu maior valor, R$ 12,90, lá no finalzinho de 2022. Passa ali por umas oscilações com altos e baixos no ano de 2023, porém sempre trafegando na faixa de R$ 9 a R$ 10. E agora, nesse 2024, depois ali de uma certa estabilidade, você vai vendo ali no finalzinho do gráfico uma perninha subindo ali, que é mostrando ali toda uma tendência de alta. Tanto é que a cotação das ações chegam no dia da gravação desse vídeo na faixa de R$ 10,57. Então, por aqui você vê quando que as ações da Kepler tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Kepler Weber SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Kepler Weber SA. Agora, quando você viajar aí pelo interior do Brasil ou até nos portos, né, vamos ver aqueles silos e olhar aquela marquinha da Kepler Weber, você já vai saber até a história da empresa, porque vai estar aqui no final do vídeo, mas vai saber principalmente como que está a sua situação econômica e financeira. Ver se vale a pena, se não vale a pena investir na Kepler Weber. E o canal Silas Negra fez justamente isso. É um canal de repartição de conhecimentos, onde vamos lhe passando aqui as informações para você poder escolher as melhores empresas na hora de investir. Claro que você vai buscar outras fontes de informação, fazer todo o seu embasamento para tomar sempre decisões conscientes, já que investimento não é aposta. Investimento se faz com conhecimento, com informação, se faz com sabedoria. E somente assim é que nós vamos construir um patrimônio para lá na frente podermos ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.